Efésios capítulo número 6, verso 10 em diante, diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Até aqui, meus queridos, vamos orar, pedir a bênção e a direção de Deus para essa noite, para a mensagem. Pai amado, graças te damos, Senhor, pela nossa igreja, por esse tempo precioso, Senhor, de adoração, de louvor, e também, ó Deus, de exposição da Tua santa palavra. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, fale ao nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus. Abençoe esta igreja com a Tua palavra. Traga luz, direção, instrução. Desperta-nos, ó Deus, para compreendermos esta dimensão espiritual que vivemos, as lutas, as ciladas, para que possamos ser vitoriosos, ó Deus, em todas as esferas da nossa vida, nos embates, nas lutas que temos dentro da nossa casa, no trabalho, na igreja, onde quer que estejamos. Existe um mundo espiritual que precisamos compreender, viver e buscar na Tua palavra direção, orientação. Obrigado por tudo, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos hoje pela manhã na escola dominical um panorama rápido sobre a carta aos Efésios. Desde o primeiro capítulo, o apóstolo Paulo ele mostra a necessidade que nós temos como cristão de nos revestir do poder de Deus. Nós temos um poder nas nossas mãos, nós temos, pela graça de Deus, um poder vindo do alto para enfrentar essa vida, para vencer. E ele começa desde o primeiro capítulo falando várias vezes sobre esse poder. É esse poder que capacita a igreja a avançar, gente. E nós não podemos negligenciar. Nós vimos, e especialmente na nossa série, a gente viu na carta aos Coríntios que Paulo fala que as armas dessa luta não são carnais, mas são espirituais. Para podermos vencer, a gente precisa usar armas espirituais, entender como funciona esse mundo espiritual. E aí nós vimos no primeiro domingo, quem se lembra, a primeira cilada tinha a ver com o perdão. Que não perdoar, meus irmãos, é uma forma de nós darmos vantagem para o inimigo. Paulo fala na carta aos Coríntios, ele fala assim, sobre o perdão para a igreja, aí ele termina dizendo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Então, coisas simples, coisas do dia a dia, a gente não percebe como Satanás está perto, está próximo. Falamos sobre irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A forma que nós reagimos às provocações que sofremos nessa vida é uma forma de darmos vazão para o diabo. No segundo domingo nós falamos da nossa cilada que envolve dinheiro, riqueza. O próprio Senhor Jesus foi tentado nisso, quando lá na tentação no deserto, Satanás apresentou para ele todos os reinos desse mundo e disse, se me adorares, tudo isso te darei. E nós sabemos que o dinheiro, que é colocado na palavra de Deus, com status de divindade, chamado até de mamon, a riqueza, é algo que seduz o homem, e muitas vezes Satanás utiliza da riqueza como uma forma de prender, de desviar, de afastar o homem de Deus. O dinheiro em si não é o problema, a gente viu isso. Todo ouro e a prata pertencem ao Senhor, mas o amor ao dinheiro, isso sim é a raiz de todos os males, segundo a palavra de Deus. E muitos entraram por esse caminho, se desviaram da fé, trouxeram dores sobre a sua vida. Então a gente viu casamento, líderes, famílias, igrejas, carreiras, são destruídas por causa do quê? Da sedução do dinheiro. Como um instrumento poderoso de Satanás, o dinheiro é um ótimo servo, quando você controla ele, mas quando ele passa a ser o senhor da sua vida, quando o dinheiro controla a sua vida, meu irmão, não tem casamento que sobreviva. A maior causa de divórcio hoje no mundo não é traição, é dinheiro.
não tem família que sobreviva, não tem carreira que sobreviva. E a gente viu sobre isso. E hoje eu quero mostrar para vocês, é quase um estudo de caso. Um exemplo para mim assim que fala, meu Deus, a coisa é muito mais séria. Você observou que a gente leu aqui, em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A gente tem que lembrar isso, as nossas armas não são carnais, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. O problema não é aqui na esfera terrena, existe uma esfera superior. E a gente tem que entender isso. E aqui no texto ele vai dizer assim, nossa luta é contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. O que é isso, gente? A gente precisa entender o que é região celeste. O que acontece? Forças espirituais do mal nas regiões celestes. A gente já viu um pouco ao longo desses domingos, e hoje vamos ver muito mais, que a palavra de Deus vai nos mostrar muitas passagens bíblicas em que existe uma luta nessas regiões celestes, e que as decisões são tomadas lá, antes de acontecerem aqui na terra. Lá que as coisas são decididas. Temos um exemplo clássico no livro de Jó, que a palavra de Deus vai nos mostrar, que Jó capítulo 1, verso 6, teve um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, no céu. Os filhos de Deus, são anjos nesse caso, e a Bíblia diz que veio também entre eles Satanás. Olha que coisa. E então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás responde, de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Respondeu Satanás ao Senhor, porventura teme Jó a Deus debalde? E aí não é o propósito da gente estudar a vida de Jó, só para mostrar para você que essa é a região celestial que a Bíblia fala. Que existe uma luta espiritual lá. Que as decisões são tomadas lá. Tudo que acontecia aqui na terra, na vida de Jó, começou lá em cima. E isso nos lembra que nas regiões celestiais, meus irmãos, nós temos acesso através das orações. A Bíblia fala que em Apocalipse, estudamos já muito isso aqui com a igreja, que as nossas orações sobem como incenso diante do trono de Deus. E Deus ouve as nossas orações. E as orações lá nas regiões celestiais, o clamor, a Bíblia fala orai sem cessar. E quando uma igreja inteira clama, quando o povo de Deus clama, Deus move a história. Então as coisas, a engrenagem é lá em cima, gente. E quando Deus mexe a engrenagem lá em cima, através desse mundo espiritual, dessas regiões celestes, aí as coisas acontecem aqui na terra. Essa dimensão é importante para a gente entender como funciona esse mundo espiritual. E aí eu vou pedir para você abrir lá no livro de Reis. Lá no início da Bíblia você tem lá Deuteronômio, Samuel, livro de Reis, capítulo de número, deixa eu abrir aqui para a gente ler junto aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 22, a gente vai ver um estudo de caso. E a gente vai tirar lições preciosas, ver como que esse mundo espiritual, ele se desdobra aqui na terra. As ciladas, como que Satanás trabalha. A gente precisa ter esse entendimento. Nós não podemos ser cristãos ignorantes, como diz Paulo. Porque quando ele fala para a gente perdoar, para que Satanás não alcance vantagem, ele diz no final, porque nós não ignoramos seus desígnios. Então, um crente que não entende essa dinâmica espiritual, ele é um crente ignorante que está totalmente nas mãos do inimigo, por isso que ele apanha e perde de lavada. Esse texto para mim, meus irmãos, é um dos poucos casos que a gente tem em que Deus abriu a cortina dos céus e mostrou para a gente como que funcionam as coisas lá em cima, antes de acontecerem aqui na terra. As coisas não estão acontecendo aqui por acaso, gente. O Senhor está no controle de todas as coisas, mas existe uma luta espiritual e a gente faz parte dessa luta. Vamos entender o que está acontecendo aqui no capítulo 22. Você vai ver aqui a famosa história de Acabe.
Eu peço um pouco de paciência, a gente vai lendo, a gente vai comentando um pouquinho aqui, a gente vai entender essa dinâmica espiritual, lições preciosas para nós aqui. Antes de eu ler, eu acho que é importante eu lembrar vocês, Acabe foi um rei muito, muito mau. Para vocês terem uma ideia, há uma passagem na Bíblia que chega a dizer assim, que Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe por 22 anos sobre Israel e Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Eu preciso falar isso antes da gente ler 1 Reis, para até te preparar. Pensa, a Bíblia diz que foi o pior, antes de Acabe não teve nenhum rei pior do que ele, gente. Ele fez coisas terríveis. Ele levou o povo à idolatria, ele abandonou a Deus, ele se casou com aquela mulher famosa chamada Jezabel. Ali, meus irmãos, quanta luta. Então já prepara aí. Só que nós vamos ver lições extraordinárias aqui. Quem coloca reis e tira reis, gente? É Deus. Você vê governos tiranos, governos injustos, coisas injustas acontecendo numa nação. Você acha que Deus não está percebendo? Tudo no tempo de Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E vai chegar um momento que Deus fala assim, ó, deu. E deu um basta na vida de Acabe. Deus falou assim, ó, já deu. E Acabe não ia mais continuar reinando. Então aqui no finalzinho você tem o fim de Acabe. Só que como que é esse trama espiritual para tirar um rei? Aí é que a gente vai ver toda essa dinâmica espiritual. Então eu precisava lembrar os irmãos sobre Acabe antes da gente entrar no texto. Então vamos lá, 1 Reis 22, verso 13, começa então um profeta verdadeiro, fiel, tá? Chamado Micaías. A Bíblia fala que o mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. O rei era Acabe. Estou lendo aqui 1 Reis 22, 13. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom para o rei. Vai vendo? Respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Isso aqui é um verdadeiro profeta, que fala a verdade. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Lembra que os reis só iam para a guerra depois de uma palavra dos profetas. O profeta fala, pode ir que você vai vencer. Às vezes o profeta fala, não vai que você vai morrer. Então o rei tinha que ouvir o profeta. E aí o rei pergunta, a gente vai para essa peleja ou não? E ele respondeu, ó, sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, aí é o negócio. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, este não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Aí ele vai ter uma visão, gente. A visão desses lugares celestiais, onde as decisões são tomadas, o trono de Deus, onde os anjos comparecem, e ali eles recebem ordens para cumprir aqui na terra. Olha, esse texto é importante. Aí ele vai ter a visão, viu o Senhor, uma visão, profeta, assentado no seu trono, e todo o exército do céu junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Lembra que quando comparecem o exército do céu perante o Senhor, você tem os anjos eleitos, os anjos bons, e junto com eles, sempre está os anjos maus, os anjos caídos, Satanás. Porque Satanás nada mais é do que um servo, tá? Um anjo que ainda recebe ordem de Deus, só que a natureza dele é má. Ele só faz coisa ruim. Ele só faz coisa errada, mas ele vai lá, diante de Deus. E ele fica, é o nosso acusador, ele fica instigando, ele fica pedindo autorização para cirandar com Pedro, ele fica lá pedindo, ele pede autorização para cirandar com Jó, ele pede autorização para cirandar com a sua vida, ele olha um ponto fraco na sua vida, uma coisa errada na sua vida, ele fica lá, está lá no céu agora, está vendo fulano, ó o que ele está fazendo lá, ó fulano lá, ó. Sabia que o seu nome está sendo citado agora lá em cima? Se você tiver alguma coisa errada na sua vida, todo mundo tem, Satanás está lá, ó, o fulano
tem um negocinho errado na vida dele, deixa ele lá fazer uma baguncinha na vida dele. É isso aí que está acontecendo. Então, olha o que vai acontecer, ele vai ter essa visão, aí vai ter lá os anjos perante ele, e alguma coisa tinha que acontecer. Deus já tinha falado assim, ó, chega de Acabe, já deu, quem põe e tira rei é Deus, né? Ele falou, chega de Acabe. Aí ele vai dizer o seguinte, quem enganará Acabe? Olha que coisa profunda, gente. Para que suba e caia em Ramote Gileade? Deus falando para os anjos, quem que vai enganar Acabe? Claro que são os anjos maus que vão falar assim, é comigo mesmo, esse negócio de enganar, de mentir. Com certeza não foi o anjo Gabriel que falou assim, eu vou ser um anjo lá que vou enganar Acabe. Não, os anjos maus fazem coisas más. Então olha que coisa profunda. Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Respondeu, verso 22, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Olha, um anjo caído, diabólico, diz para Deus, deixa eu descer, e ser um espírito de mentira na boca dos falsos profetas, para enganar o rei Acabe, para levar ele para a guerra, porque é ali que vai ser o fim dele. Olha o trama lá, as regiões celestiais, onde é a nossa luta? Você pensa que a nossa luta é aqui na terra? Você está batendo boca com alguém lá no seu trabalho? Você acha que o seu problema é na esfera humana, terrena? Você não está entendendo o que está acontecendo. Decisões foram tomadas lá em cima. É lá que a gente resolve as coisas. Nossa vida espiritual e oração. Você não é um homem natural, você é um homem espiritual. As suas armas são espirituais. E a nossa luta é nessas regiões celestes. Olha o que vai acontecer. Aí Deus pergunta como que vai ser. Ele propõe. E aí disse o Senhor, final do verso 22. Tu o enganarás, e ainda prevalecerás, sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. O profeta Micaías está contando para o rei, fala assim, rei, deixa eu contar, sabe esse monte de profeta que fica profetizando, bajulando você? Está tudo cheio do espírito enganador, que veio lá de cima a decisão, e você vai ser enrolado, e você vai para lá, e você vai morrer. O profeta falou isso para Acabe. Um dos servos de Acabe ouviu aquela história. Zedequias, filho de Canaã, chegou e deu uma bofetada em Micaías e disse assim, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías. Aí Micaías vai dar uma profecia sobre essa pessoa que deu uma bofetada nele. Eis que o verás naquele dia mesmo, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tome Micaías, e devolva a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis assim, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor através de mim, na verdade. Disse mais, ouvi isto vós todos os povos. E aí a história do encontro do profeta com o rei termina aqui. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, como que funciona a coisa? Regiões celestiais, a decisão foi tomada. O profeta Micaías teve uma visão, ele contou como que funciona. A gente não tem acesso a essas regiões celestiais desse jeito. Não é toda vez que acontece um evento na nossa vida que é revelado para a gente como é que foi. A gente tem um exemplo, um estudo de caso, do que a gente está estudando aqui há 3 domingos. Que eu tenho falado para os irmãos como é que funcionam as coisas nas regiões celestiais, gente. As decisões são lá. Você é uma pessoa natural, você é uma pessoa, você não é apenas uma pessoa natural, você também é uma pessoa espiritual. Oração não é uma opção. É a única alternativa que nós temos para entrar nesse mundo espiritual. Para colocar diante de Deus, porque vai orar sem cessar. Você tem uma causa, você tem um problema, ore. Porque quando você ora, Deus mexe a engrenagem lá. Quando Ele mexer, meu irmão, ninguém pode resistir à vontade de Deus. Deus vai mudar a sua história, a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo, a sua área, qualquer área da sua vida. Quando a engrenagem mudar lá em cima. Mas o que a gente faz? A gente quer resolver aqui, ó, no soco, na força. A gente quer mudar a cabeça das pessoas, a gente quer ganhar no grito. Não é assim que a gente faz? A gente se vinga,
A gente se ira e peca, porque a Bíblia fala, irai-vos, não pequeis, não deis lugar ao diabo, a gente não perdoa, a gente não age espiritualmente aqui na terra e não tem acesso às regiões celestiais. O crente hoje moderno, ele vive como um homem natural, ímpio, pagão. Ele não usa o recurso de entrar lá no céu e resolver os problemas, e quando chega aqui para resolver as coisas, ele faz na força da carne. Ele dá um jeitinho dele, ele quer que as coisas aconteçam do jeito dele. Por isso que a gente apanha de lavada, fica dando murro em ponta de faca. Então, essa história para mim é extraordinária, gente. Mostra para nós como que funciona esse mundo espiritual. E se a gente não tiver esse discernimento, a gente vai apanhar, gente. É aqui que Paulo está falando, fala assim, ó, apesar de você andar na carne, mas você não milita segundo a carne. Está lá na carta dos Coríntios. As armas da nossa milícia não são carnais. Para de querer ganhar no grito. Para de querer brigar e resolver as coisas aqui, horizontalmente, como se Deus não existisse. Você vai lá e faz, acontece. Não é assim que funciona. As nossas armas são poderosas em Deus. Aí ele vai descrevendo lá na carta dos Coríntios, para vencer sofismas, logismos, para trazer cativo toda a mente a Cristo, almas são salvas, libertas, pessoas mudam de entendimento através das armas espirituais. A gente não muda o coração de uma pessoa, mas Deus tem poder para mudar. E a gente deveria orar mais, entender melhor como que funciona esse mundo espiritual. E aqui então, meus queridos, quando eu vejo esse texto, eu tenho lições preciosas. Eu não terminei de ler, vou continuar lendo sobre o fim de Acabe, fica tranquila. Mas isso aqui me faz lembrar de coisas assim extraordinárias. Primeiro, quando a gente aplica para a nossa vida nos dias de hoje, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo num país que a gente está vendo injustiça acontecer, a gente vê governantes e políticos, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, rouba, engana, trapaceia, corrupção sem fim. A gente vê juízes, pessoas que estão no poder, libertando pessoas injustas, tá? Assassinos e tudo mais, e prendendo pessoas inocentes. A gente vê a injustiça acontecer. Você acha que Deus não está vendo isso? Uma das grandes lições que eu vejo nesse texto, gente, que Deus, soberanamente, Ele está conduzindo a história. Quando chegar o momento certo, Ele vai agir. E a maior arma que nós temos para lutar contra essas forças do mal é a oração. E a maior tentação que nós temos é reagir na carne. O que acontece quando a gente fica indignado, quando você vê uma reportagem de uma coisa injusta acontecendo? A gente se ira, a gente fica com raiva. Se a gente tivesse poder, a gente ia lá e faria justiça com as próprias mãos. Isso não é de Deus. O que a gente está percebendo nesses casos que a gente teve agora essa semana, que um jovem, 31 anos, gente, uma pessoa muito jovem, 2 filhos pequenos, que pregava o evangelho nas universidades, que debatia, dialogava. E ele tinha o costume de colocar uma tenda nas universidades, ele ficava com o microfone, deixava o microfone para os jovens, e os jovens podiam vir e questionar qualquer assunto com ele. Eles falavam sobre os assuntos mais polêmicos dos dias de hoje, que é, principalmente da Bíblia. Ele era crente, a igreja dele hoje está cultuando. E eu vi uma cena lá do templo lotado, todos estão louvando a Deus. Era um homem de Deus que pregava o evangelho. Mas ele confrontava, ele não pregava fechadinho em 4 paredes. Ele ia nas universidades, ele ia na cultura que está totalmente corrompida e falava a verdade. Óbvio que ele era muito perseguido naquela época. Óbvio que ele passou por muitos problemas. Assim como na época de Acabe. Meus irmãos, você tem noção do que Acabe e Jezabel fizeram no país, na nação do povo de Deus? Meus irmãos, eles perseguiram os profetas. É aquela famosa história em que mais de 100 profetas precisaram ser retirados e ficaram escondidos numa caverna. Foi um tempo de muita luta, de muita provação, de muita perseguição, em que um rei mau, um governo mau, tirano, perseguidor do povo de Deus, estava no poder. E a tentação nossa, quando a gente está diante dessas injustiças, no nível nacional ou mundial, é querer reagir na carne, é ter ódio, lutar. E aí quando a gente faz isso, a gente saiu do espírito, e a gente usa armas carnais, a revidar, a reagir com violência, a se vingar. Esse é o grande perigo. Não. As armas são espirituais, e a gente tem que continuar entendendo isso. Naquela época, quais eram as pessoas de Deus que estavam debaixo do reino de Acabe? Um deles era Elias. Como é que Elias vencia? Você se lembra daquela passagem
que Tiago fala que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele, meu irmão, qual que era a arma dele? No meio de todo aquele embate, uma perseguição terrível, mataram muitos profetas, perseguiram, mais de 100 estavam escondidos, Elias nem sabia disso. A Bíblia diz que ele orou, e com instância, entrou nos lugares celestiais. E lá naqueles lugares celestiais, ele colocou a nação, o povo de Deus, diante do Senhor. E o que a Bíblia diz? Ele orou para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. Como que ele iria fazer isso com armas humanas? Foi uma forma de acordar Acabe, de mostrar como que Acabe estava perseguindo o povo de Deus, e por 3 anos e meio não choveu, houve seca, foi um período terrível, em que quando ele orou, o céu fechou, ele entrou nas regiões celestiais. É o poder que nós temos, gente. A gente pede o juízo de Deus sobre uma nação ímpia, injusta, que persegue os cristãos, que faz o mal, em um governo que está totalmente entregue à injustiça e corrupção, não com armas humanas. Não adianta a gente tacar fogo em tudo, matar. Não. Nós somos de Deus espirituais. Entra lá em oração e ora, que Deus escuta. E a Bíblia diz, então, usando o exemplo de Elias, que era um homem semelhante a nós, não está falando que ele era mais poderoso que a gente, ele era de carne e osso igual eu e você, e ele orava, e Deus entrava lá, ele entrava na presença de Deus, e Deus chegou a fechar o céu por causa de um homem, durante 3 anos e meio não choveu na terra, uma forma de Deus chacoalhar aquela nação. Tem muita coisa errada acontecendo ali, Deus está vendo, e a Bíblia diz então que por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e do céu deu chuva, e a terra fez germinar. Os profetas de Baal, que eram os profetas que Acabe chegou a fazer um templo para Baal, gente. Eles adoravam Baal lá. Eles romperam com Deus totalmente. Quando houve um embate, você se lembra o que foi que aconteceu? Foi na força da carne? Como que ele venceu? É uma luta espiritual. A Bíblia diz que os profetas de Baal, quem fizer descer fogo do céu, o verdadeiro Deus está com ele. Os profetas de Baal ficaram, cantaram, pularam. Dizem que eles eram assim dramáticos na hora de fazer suas orações. Eles se cortavam, eles gritavam e não desceu fogo do céu. E aí é até irônica a forma que Elias faz. Elias monta o altar, restaura o altar, Deus está derrubado. Coloca a lenha, prepara tudo, o sacrifício que ia ser oferecido, e ele fala assim, encham talhas de água e joga. Encheram um monte de talha de água, encharcaram o altar de água. Aí ele, uma segunda vez, encheram de água, estava escorrendo água, para não ter dúvida, terceira vez, mandou encher de água de novo, e não tinha como pegar fogo aquilo, impossível uma lenha que acabou de ser encharcada na água pegar fogo. Ele fez isso, está registrado lá no livro de Reis, 1 Reis capítulo 18. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Depois que encheu aquilo de água, orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Aí diz no verso 38, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e secou totalmente a água da valeta. Foi isso que aconteceu. Por quê? Elias era um homem de oração, e a Bíblia diz que ele não era especial. Ele era semelhante a nós. Nós temos esse mesmo acesso. A gente ora e Deus escuta. Deus intervém. Aquela lenha que estava seca, os profetas de Baal não conseguiram fazer uma faísca. Mas o Senhor, Criador do universo, nas regiões celestiais, a oração de Elias entrou lá. E fogo desce, gente. 3 vezes eles encharcaram aquilo. E o fogo consumiu tudo. Tudo. Foi ali que o povo de Deus começou a se voltar para o Senhor. E porque eles vão gritar, só o Senhor é Deus. Então a primeira lição que a gente tem aqui, meu querido, é ver o poder de Deus agindo através do acesso que a gente tem, através da oração, nesse mundo
espiritual, nas regiões celestiais. E o texto vai continuar então contando a história daquele rei. Agora vamos pensar esse rei. Esse rei, ele era, e olha que ele conhecia a palavra. É um rei que se apostatou da fé. Por que ele se apostatou da fé? Porque ele agia segundo a carne. Ele era aquele tipo de pessoa que resolvia as coisas do seu jeito. Ele não dependia de Deus, ele não consultava a Deus, e a Bíblia chega a dizer que foi o pior rei que teve, antes dele não teve pior que ele. Depois, pode ser que teve, mas antes não teve. Porque ele agia segundo a carne. Ele não considerava que existe um mundo espiritual. Ele não ia lá e resolvia as coisas diante de Deus. Ele ia lá e resolvia as coisas do seu jeito, na força. Coisas terríveis tinham acontecido. Por exemplo, ele quis uma vinha lá, o homem não vendeu. Aí Jezabel foi lá, Nabote, e mandou matar o homem para ele pegar a vinha. Era injustiça. Na hora que Deus falou, gente, deu. E ele ia morrer nessa guerra. E aí então uma reunião nos lugares celestiais. Anjos comparecem. Os anjos de Deus, os filhos de Deus, e junto com eles os anjos caídos. E aí Deus pergunta assim, quem que vai fazer com que Acabe suba para essa guerra? Um deles fala assim, eu vou ser um espírito de mentira na boca dos falsos profetas. E aí, meu querido, Deus fala assim, pode ir que você vai resolver o negócio. O verso 29 diante, nós vamos continuar lendo o texto. Depois de toda aquela história, o debate que teve ali do rei com Micaías e tudo mais, eles foram para a guerra. Só que aí, se lembra, é um rei que não vive na dependência de Deus. É um rei que quer dar o seu jeitinho, ele na sua malandragem. Chegou na hora de entrar na guerra, sabe o que ele faz? Ele ficou pensando, falou assim, ó, aquele profeta falou, eu vou morrer. Eu vou dar um jeito de enganar Deus agora. Porque esse que é o negócio. Quem age na carne acha que está enganando a Deus. Porque consegue enganar as pessoas aqui, horizontalmente. Você engana o seu próximo, mas Deus ninguém engana. O que ele vai fazer? Olha no verso 29 e em diante, você vai ver. Não vive nessa dimensão espiritual, não entra nas regiões celestiais, ele age na carne, ele quer resolver as coisas na carne. Muitas vezes a gente age assim, a gente se lasca. Tira como exemplo a vida de Acabe, você não fazer a mesma coisa. Olha lá no verso 29. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Vão tudo para a guerra. Então o rei de Israel, que era Acabe, e Josafá, o rei de Judá, os dois vão lá. E aí eles falam, e disse o rei de Israel a Josafá, olha, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Olha o que ele fez. Ele não colocou a armadura do rei. Ele pegou a armadura de um soldadinho raso e se perdeu no meio da multidão. Como que vão achar esse rei numa armadura de soldado, no meio de uma peleja, lá na guerra, em Ramote de Gileade? Vamos ver. Ora, o rei da Síria tinha dado ordem a 32 capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel, Acabe. Então, olha o que está acontecendo. O próprio rei da Síria já tinha dado ordem, eu quero matar Acabe. Não perde tempo com o soldado. Pega o rei. A guerra começa. O que acontece? O Josafá estava vestido de rei. O Acabe vestido de soldado. Os 30 capitães do rei da Síria foram direto em quem? Quem estava vestido de rei, ué. Achando que era Acabe. Aí você vê no verso seguinte. Ora, o rei da Síria tinha dado essa ordem. Verso 32. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram, certamente este é o rei de Israel. Deve ser Acabe que está nessa armadura aí. E eles se dirigiram para o atacar. Quando eles estavam chegando perto, Josafá gritou, não sou eu não sou Acabe. Verso 33, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir, porque o rei da Síria já tinha falado, não perde tempo, eu quero que vocês achem Acabe. Vocês vão ter que achar Acabe no meio dessa guerra. E é para pegar Acabe. No verso 34, aí, meu irmão, vamos pensar uma coisa? Acabe enganou Deus, velho. Enganou Deus, deu o jeitinho dele, chegou lá, colocou a armadura do soldado, entrou no meio da guerra. Quem que vai pegar ele agora? Como é que vão achar ele perdido no meio daquela multidão? Não
tem mais jeito, meu irmão, acabou. Como que os 30 capitães vão achar Acabe? Como é que Deus vai dar fim naquelas injustiças de Acabe? Como é que Deus vai restaurar o reino de Israel ali, naquela palhaçada que estava acontecendo? Não tem mais o que fazer, né? Tem, porque é Deus, gente. Pelo amor de Deus, é Deus. Quando Deus fala, vai acontecer, acabou. Porque a decisão foi tomada onde? Lá. Então você percebe aqui, que esse negócio da gente ficar brigando aqui, e achar uma solução, enganar um aqui, enganar outro aqui, trapacear, enrolar, isso não dá certo. Não chega em lugar nenhum. O prejuízo sempre é maior no final, porque Deus vai levar a cabo o que Ele decidiu lá nas regiões celestiais. Verso 34 a resposta. Um homem entesou o arco e atirou ao acaso. Gente, bala perdida. Pegou a flecha e tchum! E o rei Acabe lá no meio do povo, com a armadura. Como que vai acontecer? O que Deus determinou nas regiões celestiais vai se cumprir aqui na terra. Continua lendo. A Bíblia diz que essa flecha perdida feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Você acredita? O rei levantou o braço, abriu aqui, uma brechinha de 2 centímetros aqui, ó, acabou, já passou a flecha. Uma flecha perdida, no meio de uma guerra, que ninguém sabia onde o rei estava. Deus falou, já deu. A gente tem que confiar nesse Deus soberano, gente. Pode ser o homem mais poderoso do mundo ali, Acabe era o homem mais poderoso de Israel, que estava perseguindo o povo, que tinha profeta dentro de caverna escondido, porque ele estava mandando matar ele e Jezabel, tocando terror lá em Israel. Quando Deus fala assim, ó, deu, decisão é tomada lá em cima. Ele vai cair nessa guerra. Ele engana a Deus, enrola, troca de armadura, entra no meio do povo, dá um jeito, abre um pouquinho a flecha, tum! Diz o texto sagrado. Então um homem entesou o arco, atirou ao acaso e feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Acabou, gente. Quando Deus manda, ninguém pode resistir ao que Deus manda. Não tem nada que possa fazer. Não tem como enganar Deus. Não tem como driblar Deus. Quando chegou o tempo de Deus, a hora de Deus, o juízo de Deus, não dá para escapar. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro, defronte dos sírios, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr-se do sol, fez ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram a Samaria, onde o sepultaram. Tem mais coisinha aqui, mas eu vou terminar. Termina o livro de Reis, gente. Vocês estão entendendo a dinâmica toda aqui, espiritual? Esse é o mundo espiritual que nós vivemos. Nós temos que tomar uma decisão. Ou nós vamos agir do nosso jeito, na carne, a gente vai estar mais parecido com quem? Quando você dá o seu jeito para resolver os problemas. Acabe. É dar murro e ponta de faca. É querer resolver as coisas no grito. Mandou esbofetear Micaías, falou que ia voltar, ia pegar Micaías, e falou, e gritou, e fez: eu tenho poder, eu sou o rei, eu isso, eu aquilo. Deus falou, Deus correndo lá de cima, né? Sabe de nada. Esse aqui é o crente que age na carne. Porque Acabe conhecia a palavra, viu, gente? Acabe conhecia Deus. Ele se apostatou. Ele vivia como se Deus não existisse, que é o ateísmo moderno. As pessoas creem que Deus existe, mas vivem como se Ele não existisse. Não temem a Deus. Não entende que o que a gente faz, Deus vai cobrar um dia. A conta chega, mais cedo ou mais tarde. Não tem nada que um dia não vai vir à luz. Tudo que está oculto virá à luz. Deus cobra. Então, meu irmão, essa passagem é uma passagem que devia encher a gente de temor. Isso não é brincadeira, isso é sério. E também de esperança. Porque se tem governantes, se tem autoridades fazendo coisa errada, eles não sabem que um dia vão ser cobrados.
Mataram Nabote para pegar a vinha dele. Perseguiram o povo de Deus. Perseguiram os profetas. E foram anos. Quantos anos ele reinou? Ali lá no início. 22 anos de injustiça. 22 anos de corrupção. De abandonar Deus. De fazer as coisas do seu jeito. Um dia a conta veio. Essa para mim é uma das grandes lições desse texto. Como é que funciona esse mundo espiritual? Há uma lição secundária aqui que é importante também. Comentei hoje de manhã essa lição. Gente, olha que coisa séria que está acontecendo aqui. Quando aquele espírito diz lá para Deus: sairei e serei um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Me fez pensar uma coisa muito séria sobre isso. Você percebeu que quando Satanás e seus anjos querem trazer uma mentira para a terra, quem que eles vão usar? Ele está dizendo, ele tem uma lógica. Fala assim, eu preciso contar uma mentira aqui na terra. Quem que eu vou usar? Eu vou usar pessoas que contam mentira. Ele falou assim, existe o falso profeta. O falso profeta é o que profere mentira. Então Satanás, ele vai e usa. Olha o perigo isso, gente. Você percebe como é sério esse negócio? Então, a gente tem que tomar cuidado, as duas vias. Não dá para acreditar em tudo que falam para a gente. Não dá para acreditar em tudo que a gente lê. Não dá para acreditar em tudo que está escrito. A gente tem que averiguar. Porque existem espíritos de mentira. Enganadores. Ensinando mentiras. E a gente tem que tomar cuidado. E sabe qual outro segundo cuidado que a gente tem que tomar? Eu não quero ser um instrumento de Satanás. Por quê? É possível que eu seja? Olha, a Bíblia diz que Pedro estava sendo usado por Satanás. A Bíblia diz que Pedro propôs algo para Jesus. Jesus falou assim, afasta de mim, Satanás. Então você percebe que, na verdade, uma das grandes ciladas de Satanás nessa experiência que eu vejo é ele usar a questão da mentira. A mentira é uma coisa muito séria na Bíblia. É algo assim que a gente toma muito. Quando a Bíblia fala assim, quem que é o pai da mentira? Pronto. E ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não percebe. A gente começa a mentir coisas pequenas, porque eu acho que a mentira é um tipo de uma escada. Ou você está subindo ou você está descendo. Não tem essa. A gente tem aquelas mentirinhas brancas, mentirinha inocente, né? As pessoas perguntam uma coisa para a gente tem medo de falar a verdade para não ofender a pessoa, e a gente fala uma mentira. A gente faz isso toda hora, gente. A gente não percebe. Só que lembra, mentira, você está numa escada. Você está descendo ou você está subindo. E a gente precisa pedir sabedoria a Deus para falar a verdade. Porque a gente não precisa estar ofendendo as pessoas toda hora, falando mentira, falando a verdade de uma forma que ofenda. A Bíblia diz, fala a verdade que é amor. Então é por isso que a Bíblia tem muitos, mas muitos textos que me chamam muita atenção, que eu fico assim, impressionado. Vou ler alguns textos para vocês. Provérbios chega a dizer assim, que lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Mas os que agem fielmente, os que falam a verdade, são o seu prazer, o seu deleite. Então, Deus olha para a gente, e se você fez um pacto com a sua boca, de falar assim, eu não quero ser uma pessoa que fica mentindo toda hora, o tempo todo, para todo mundo, para sempre achar uma solução, porque a mentira é a solução mais fácil que a gente tem para todos os nossos problemas. Só que a gente lembra uma coisa, Satanás usa pessoas que mentem. Ele não usa pessoas que não mentem. Ele não pode chegar assim, eu vou ser um espírito de mentira na boca do verdadeiro profeta. Não, porque o verdadeiro profeta só fala a verdade. Apanha e sofre consequência por falar a verdade. Micaías foi lá, falou a verdade e toma bofetada. Foi torturado no cárcere e muitos foram mortos, gente. Pagava o preço. E é aqui o que acontece, a Bíblia diz que lábio mentiroso é abominável para Deus. Então tem inúmeros textos, tanto de nos livrar de lábios mentirosos, Salmo 120, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. E ao mesmo tempo tem textos dizendo que Deus abomina isso. Muito cuidado, porque a palavra de Deus nos fala lá em Colossenses capítulo 3, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E a Bíblia é recheada. Eu fui começar a procurar a quantidade de textos que fala sobre isso. A Bíblia diz assim, olha, por exemplo,
Afasta de mim, Provérbios 38, a mentira e a falsidade. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Era uma oração do povo de Deus no passado. Era constantemente a Bíblia nos mostrando textos e mais textos que falavam sobre isso. A Bíblia coloca, assim, inúmeras passagens para a gente tomar muito cuidado, porque isso é um instrumento que Satanás certamente pode usar. E a gente, sem perceber, a gente pode estar o tempo todo usando isso como uma solução para os nossos problemas. E lembrar que isso é uma cilada de Satanás. É muito difícil. A gente tem que pedir a Deus. Eu me lembro que quando eu vim para a igreja, eu não cresci na fé, eu não tinha essa prática. Era muito mais fácil contar mentira o tempo todo, né? Eu não fazia uma prova, eu chegava a contar uma mentira, que eu tive uma dor de barriga, e eu ia lá e fazia a prova depois. Eu tinha algum problema, eu inventava uma mentira, porque é uma solução rápida, imediata, para todos os nossos problemas. E quando menos a gente percebe, a gente tem algumas coisas que vão acontecendo. Porque eu menti muito, mas muito. Eu mentia para os meus pais, para o professor, para os amigos, para os colegas. Mentia desnecessariamente. A gente descobre que a gente começa a mentir desnecessariamente. Às vezes daria para falar a verdade, mas a gente já não fala mais. Porque a mentira sempre é mais fácil. E a gente nem sabe mais quando é a verdade, quando é a mentira. A gente se perde. Há coisas na minha juventude que até hoje eu falo, será que isso aconteceu mesmo ou não? Porque eu contava, mas eu não sei se é verdade. Até hoje falam de mim, olha, você que fez isso. Eu olho e falo assim, eu dizia que eu fazia, mas até hoje eu não sei mais se isso é verdade ou não. Outro dia eu vi uma ilustração muito interessante sobre isso, porque o problema é o seguinte, a conta vem, gente, mais cedo ou mais tarde. 2 alunos não estudaram para a prova. Inventaram uma história mirabolante, que eles tinham ido num casamento um dia antes, os 2 alunos. Aí eles chegaram atrasados, o carro quebrou, uma história mirabolante. Aí diz que eles sujaram a mão de graxa, chegaram lá para o professor, a prova já estava rolando, eles chegaram atrasados, sujos, falaram, olha, a gente perdeu a prova, o carro quebrou, a gente foi num casamento. Contou uma história lá, coisa que às vezes a gente faz sem perceber. O professor, tá bom, não tem problema, semana que vem vocês vão fazer a prova. Beleza, aí os 2, bacana, estudaram aquela semana, se prepararam para a prova, chegou no dia da prova, o professor deu uma prova para cada um, e falou assim, só que vocês vão fazer essa prova agora, tá? É uma prova especial, vocês perderam a primeira, vocês vão fazer em salas separadas. Primeira pergunta, qual o nome do casal que casou? E aí ele diz assim, ó, as 2 provas vão ter que estar idênticas. Se tiver idêntico, vocês estão aprovados. Se não tiver idêntico, vocês estão lascados. Aonde foi o casamento? Que horas foi? E começou a perguntar um monte de detalhe sobre o casamento. Não tinha como eles acertarem. É uma brincadeira, é uma ilustração, mas uma hora a conta vem. Porque Satanás, ele usa isso como uma cilada para prender a gente. Então você que é jovem, é mais fácil mentir para os seus pais, eu sei. De quanta chinelada você não se safou mentindo para a mãe e para o pai? Fala a verdade. A gente no trabalho, às vezes a gente inventa uma história para resolver um probleminha. Lembra, uma hora a conta vem. Isso não é de Deus. Pelo contrário, agindo assim nós vamos estar igual a Acabe. Nós estamos querendo dar um jeito de resolver as coisas. Isso aí é a maior prova de falta de confiança em Deus. É achar que nós vamos resolver do nosso jeito. É não crer que Deus vai abençoar quando a gente falar a verdade. A gente tem que pedir sabedoria para falar a verdade. Para chegar para uma resposta verdadeira. E não ter que mentir, enrolar, enganar, fazer como Acabe. Colocar armadura de soldado, entrar na guerra. A pessoa vive angustiada, porque tem que estar enrolando. Ele contou uma mentira para um, agora aquela mentira engatou em outra. E é um mundo, a vida da pessoa vira uma mentira. E aqui a gente vê a vida de Acabe. Acabe virou uma vida de mentira. Olha o risco. Satanás usa bocas que mentem quando ele quer trazer algo para a terra. Perigosíssimo, gente. É um alerta para nós, perigosíssimo. Aí eu me lembro que quando eu vim para a igreja, meu Deus, como foi difícil. Aí eu na época era o reverendo Nelson Bordini Marino, que esse pessoal lembra da época da Filadélfia. E eu falava para ele, pastor, eu minto muito, pastor. Eu minto muito para tudo. Eu não conseguia parar de mentir. Eu mentia desnecessariamente. E ele começou a trabalhar comigo, me deu livro sobre a mentira, o pai da mentira é o diabo, me mostrou tudo isso aqui que estou mostrando para você. Eu falei, agora eu vou falar a verdade. Nossa, como era difícil, gente. Meu primeiro emprego, depois convertido. Estou lá no escritório de engenharia, na Orlando Damiano.
Dr. Paulo Santos Neto, professor de fundações na engenharia USP. Falando nome aqui, né? Depois vai comprometer, mas tudo bem. Aí, acho que ele nem deve estar aposentado. Primeiro dia de trabalho. Estou lá trabalhando, toco o telefone, eu atendo, eu era projetista dele. Dr. Paulo Santos, um minutinho só. Fui lá, Dr. Paulo, então, a ligação para o senhor aqui. Ó, fala que eu não estou. Nossa, olha, você sabe, você já viu, situação, o chefe, gente, é o chefe. Fala que eu não estou. Gente, para mim foi uma eternidade, da sala dele para a minha sala. E eu tinha prometido para Deus que eu não ia mentir. E eu andando para a minha sala, eu falei, o que eu vou falar? Eu prometi para Deus. Eu falei para Deus que eu não ia mais mentir. No primeiro dia de trabalho, esse chefe mandou mentir. Ele vai mandar embora. Ele vai ficar contra mim. Vai dar tudo errado. Eu falei, mas eu tenho que tomar uma decisão. O que é mais importante? Agradar os homens ou agradar a Deus? Estava aprendendo, tinha 19 anos, gente. Peguei o telefone. O doutor Paulo não pode atender agora, você pode ligar mais tarde, por favor? Ah, obrigado. Desligou ele, não, o que é que você falou? E ficou bravo comigo. Muitas situações como essa foram acontecendo. E eu tomei a decisão para mim, falei para ele, desculpa, doutor Paulo, eu vou falar a verdade, eu mentia. Olha, eu nunca contei uma pessoa que contou mais mentira do que eu. Mas eu não vou mais mentir agora, porque eu me converti, eu não vou mais mentir. Então, se o senhor quiser mandar embora, manda, se o senhor quiser, ele, tá bom. Ele se tornou tão amigo meu, ele passou a confiar tanto em mim. Eu tinha a chave do carro do escritório, eu ia para casa com esse carro, vivia com esse carro. Eu tinha a chave do escritório, eu tinha acesso a tudo, tudo. E quando eu casei, eu me mudei para Marília. Assinei, pedi as contas direitinho, ele acertou comigo. No dia do meu casamento, ele me chamou lá no escritório, falou assim, ó, tem um presente para você. Pegou o cheque da empresa, naquela época se usava cheque, hoje não usa mais. Pegou um cheque da empresa, nunca esqueço, o escritório de engenharia, Copen Engenharia, tem até hoje no Orlando mesmo escritório. Cheque empresarial. O homem é muito rico, ele trabalhava DR. O cara tinha uma BMW lá no escritório, um dos hotéis aqui na cidade ele construiu, tem terra. O homem é muito rico, devia ter muito dinheiro naquela conta. Ele assinou em branco. Deu para mim, falou, olha, de você voltar da lua de mel, vê o que você precisa na sua casa. Fogão, geladeira, TV, compra lá o que você precisar. Tanto ele confiava em mim. Claro que eu guardei aquele cheque, meu Deus do céu. Voltei. Lá em Marília, aquele cheque em branco, eu olhava, eu posso fazer o que eu quiser com esse cheque. Posso pôr o dinheiro que eu quiser com esse cheque. Posso fazer o que eu quiser com esse cheque. Deus está me provando, Deus está me tentando. Não, Deus está me abençoando. Deus abençoa. Vai custar caro quando você começar a falar a verdade, mas você vai estar dizendo não para Satanás e sim para Deus. Deus vai ver. E Deus abençoou muito. Eu lembro que na época fui na loja Ponto Frio, comprei um monte de coisa. Tirei xerox das notas, mandei para ele, agradeci. Até hoje é uma gratidão enorme, uma confiança. E ele falava, olha, ele confiava em mim. Ele sabia que Deus era verdadeiro na minha vida. E Deus vai te honrar. Meus irmãos, vale a pena confiar em Deus e viver na dimensão espiritual. Não agir na carne, não dar jeitinho. Leva a sério as coisas de Deus, que Deus vai te compensar e te recompensar. Amém, meus irmãos? Feche os olhos, coloque a sua vida diante de Deus. Fala, Senhor, eu tenho agido na carne, eu não entro nos lugares celestiais, eu faço as coisas do meu jeito, do meu jeitinho, eu engano, eu enrolo, eu escondo. Meu irmão, faz um voto diante de Deus. Eu quero ser um ser humano transparente. Eu quero parar de esconder as coisas. Eu quero parar de mentir. Eu quero parar de ser um instrumento de Satanás, que é usado para destruir casas, lares, famílias, trabalho, carreira. Faz um voto de a sua boca ser usada como boca de Deus, para falar a verdade. E espera Deus abençoar a sua vida. Confia que Deus é Senhor do universo, Ele está no controle de todas as coisas. Ninguém tem poder para fazer injustiça para sempre, não. Nem se for contra você, fique tranquilo. A Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, eu retribuirei do Senhor. Você confia em Deus? Coloque diante de Deus a sua vida. Vamos orar. Enquanto o louvor vem à frente, nós vamos caminhar para o encerramento. Ó Pai amado, nós te louvamos essa noite. Porque, ó Deus, nós vimos diante desse texto, Senhor, verdades profundas, eternas, um estudo de caso, de como as coisas acontecem, como esse mundo funciona. Não é brincadeira isso, Senhor, existe um mundo espiritual. O diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, uma oportunidade, um jeito, Senhor, de destruir a nossa vida.
destruir a nossa casa, nosso relacionamento, nosso trabalho, a nossa carreira. Quantas pessoas naufragaram, Senhor, estão hoje com a vida quebrada, amargurados, Senhor, porque não perceberam que eles estavam descendo o degrau, sendo usados, dando espaço para o diabo, Senhor, dando oportunidade para ele entrar na sua vida e destruir a sua vida. Quantos de nós não sofremos crises, vivemos atormentados? Quem sabe é porque nós estamos dando muito espaço para ele trabalhar na nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos instrumentos da verdade neste mundo de mentira e sermos usados, Senhor, para transformar vidas, para honrar o Teu nome, Senhor. Queremos fazer um voto, selar a nossa boca, Senhor, para que ela fale somente a verdade. Possamos abandonar toda sorte de mentira. E às vezes tem que pagar um pequeno preço para falar a verdade, mas sabendo que seremos grandemente recompensados. Ajuda-nos, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida, a entender esse mundo espiritual, como funciona. Não dar o nosso jeitinho, querer enrolar, enganar a Deus e ao próximo, e saber que no fim nós vamos nos enrolar inteiro, Senhor, e vamos pagar um preço muito alto. Mas confiar no Senhor, entregar no Senhor, esperar no Senhor, que a justiça do Senhor virá. Ajuda-nos a viver como de fato somos chamados para viver na Tua palavra, Senhor, na dependência do Senhor, do Teu Espírito. Perdoa-nos, ó Pai, porque somos pecadores, falhos, somos tentados todos os dias e muitas vezes cedemos a essas tentações. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.